Vereador Daniel Santos, da tribuna. Pessoal, primeiro, complementando essa informação que a senhora solicitou sobre o ponto, eu já tenho. E nenhum dos funcionários da saúde, depois eu vou lhe encaminhar o ponto, nenhum deles estavam no horário onde foi citado. E não foi às 7 horas e 10 minutos que aconteceu, porque às 7h07 foi quando foi chamado o SAMU. E foi as profissionais de saúde que chegaram lá. E depois, às 7h20, quando chegou a técnica de enfermagem, que ela desceu para fazer, saiu para fazer o atendimento a esse senhor que ainda estava lá. Inclusive, ela foi hostilizada quando foi prestar esse atendimento. Então, já tenho os pontos e eu lhe passo depois sobre isso. Eu quero fazer aqui eu vou fazer uma solicitação à Secretaria de Educação. O senhor professor Saulo Velasco, ele está em hora extra na Escola Guerino Zugno, nas partes da manhã. No entanto, ele está nas redes sociais da Câmara de Vereadores fazendo comentários críticos. A crítica é o de menos, porque todos nós aqui estamos sujeitos a críticas, né? Isso é o de menos. Mas em horário de hora extra ele está fazendo comentários nos canais de comunicação aqui em relação ao nosso posicionamento político. Nada contra isso, mas em relação às horas extras, né, que ele está recebendo e fazendo comentário. Eu quero... Como? Muito. Outra coisa que eu quero falar aqui, que, sabe, de novo, pessoal, não me incomoda nada a relação às críticas, isso fazem parte, e como eu falei num vídeo que eu fiz ontem, a oposição, ela norteia qualquer governo. Mas a desinformação é algo que eu acho que é o que mais tem me incomodado. Não, acho que nem é o fato de buscar a informação, mas é saber que é uma desinformação e mesmo assim joga nas redes sociais. E aí eu falo em relação... Saiu ontem na Rádio Caxias, de novo, o assunto do trem. O trem vai ser histórico, já é histórico, vai ser mais histórico ainda, né? Presidente do Conselho de Cultura de Caxias do Sul questiona investimento em locomotiva e retorno financeiro para o município. A Rádio Caxias ouviu nesta segunda-feira, dia 7, o ativista cultural e presidente da Comissão Municipal de Cultura, Robson Boeira, sobre a vinda da locomotiva histórica para a cidade. Conforme Boeira, o órgão não foi consultado ou comunicado pela Prefeitura da compra da relíquia. A notícia foi recebida pela divulgação da imprensa. O presidente não descarta que faltou comunicação por parte da administração municipal. Além disso, considera que os procedimentos para a aquisição da locomotiva foram muito rápidos. E aí segue um TG. Mais uma vez, o município não comprou locomotiva. Ele não fez compra da locomotiva. Ele não vai ter custos para transportar a locomotiva. O custo, o teto que se estima que vá chegar é de R$509 mil. É o teto que pode ser investido. Do custos de reparo da universidade onde ela está. É isso. E o custo de restauro dela, não para usar, para andar, mas o restauro histórico, não vai sair dos cofres do município ou vai ser tirado de qualquer outra pasta para fazer esse reparo. Então, mais uma vez... Permite uma pequena parte, vereador? Pode, por favor, vereador. Olha, eu tenho muito carinho e muito respeito pelo Robson Boeira. Sem dúvida nenhuma, é um sujeito que dignifica a cultura de Caxias. Todo mundo o conhece, toca gaita ponto como ninguém, tá? Se apresenta com artistas do Brasil inteiro e hoje está à frente do Conselho Municipal de Cultura. Mas, com todo respeito ao Robson, acho que foi muito infeliz na fala dele hoje na Rádio Caxias, né? Absolutamente pautado por não sei quem, tá? Pautado por não sei quem. Eu continuo insistindo que a vinda desse trem para Caxias será um marco nesse ano dos 150 anos da colonização. Vai ser um diferencial fantástico do ponto de vista não só turístico, mas cultural, inclusive. Tá? Porque a fala do Robson diz o seguinte, que esse recurso deveria ser utilizado da compra do trem, que não tem trem, não estamos comprando trem nenhum, né? Na cultura. Eu defendo a cultura e quanto mais recursos tiver na cultura, melhor. Mas, de fato, acho que foi precipitada a fala do Robson, repetindo, meu líder,
com todo o respeito que tenho pela inserção política, artista e cultural que o Robson representa na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é uma figura fantástica em Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador. Desculpa, eu não sabia que o senhor tinha... Esqueci que o senhor tinha pedido a parte. Não, ali onde o senhor fala, vereador, nenhum deles estava lá e tal, por não ter nenhum profissional ali. A questão não é essa, a questão que a gente vê, a preocupação é esse negócio de normalizar o pessoal chegar de madrugada para ser atendido. E se nenhum profissional de saúde estava ali, pior ainda. E eu tive informações que a pessoa estava ali para fazer um exame de sangue, isso daí, mais ou menos. Então a pessoa às vezes está sem comer, porque ela vai fazer um exame, por exemplo, tirar sangue e está ali na fila, no sol, ou na chuva, ou de madrugada. Então esse é o problema. Se não tem ninguém lá para receber eles, pior ainda se não tem um profissional quando eles chegam. Era para mim, na minha humilde opinião, eles chegar e já está o posto de saúde, a UBS, funcionando normal. E a questão do trem, mesmo que não tenha valor nenhum, voltando a esse debate, tempo é dinheiro, energia é dinheiro. Quando o prefeito perde tempo indo lá na Ubra, e daí cada um tem um ponto de vista, ou falando desse assunto, ou falando de trazer locomotiva, e mesmo assim tem gente morrendo por questões de leito. Até parece meio populista esse meu discurso, mas tem gente morrendo. Eu mostro meu direct ali, tem gente morrendo sem leito. Então, energia que ele depositar nisso, só o debate aqui dentro da casa, só uma reunião que ele fizer com o secretário, só essa energia que eles depositaram, para mim já é perca de tempo e de dinheiro para a questão do município. Então, seria isso sobre a questão do trem, mesmo que não tivesse dinheiro. Vereador Iagson, eu acho que se algum eleitor vier lhe procurar aqui às 7 horas da manhã, vai lhe encontrar aqui. Todo mundo tem seu horário de início de trabalho e é assim em qualquer local. Então, não é errado, quer dizer, é errado, claro, ninguém quer que alguém passe mal, mas não é um erro não ter o profissional lá antes do horário dele de trabalho. Então, isso não pode querer justificar ou querer atacar os profissionais, mas sim, são duas coisas diferentes. Uma coisa são as filas, outra coisa é querer culpar os profissionais por eles não estarem lá, sendo que não era o horário de trabalho. Todo mundo tem esse horário e isso acontece, enfim. Duas coisas são diferentes. Não querer justificar a questão do trem por questões da saúde. Não se tirou dinheiro da saúde. Inclusive, aí quando se discute a questão de repasse de outras pastas para a saúde, também é atacado. Sendo que o município já investe acima do que é exigido por lei na saúde. Claro, tem que se aperfeiçoar as metodologias como são feitas as coisas. Mas não vamos misturar as coisas e querer culpar os profissionais que não estarem lá, sendo que aconteceu antes do horário de trabalho dele. Só parte... Estou dando parte para ver toda a oposição aí, cara. Eu sou um pai, né, cara? Tá louco. Recebo os trabalhos da vereadora Andressa. Rapidamente, vereador Daniel, só porque eu não entrando no mérito das discussões entre o senhor e o professor Saulo Velasco, mas só para dizer que ele está no momento de folga na parte da manhã, então ele está acompanhando como cidadão caxiense e não como professor em hora extra. Enfim, ele também tem direito à ampliação da carga horária por precisarem dele em outras escolas. Então, só gostaria de esclarecer essa informação que o senhor trouxe agora. Obrigada. Obrigado. Então, restituo os trabalhos à presidente Andressa. Perfeito. Vamos continuar monitorando independente disso, né? Então era isso, pessoal. Só para deixar alguns pontos, mas o principal é a questão do horário dos profissionais de saúde, vereadora Daiane, que já recebi, eu lhe passo, né? E quem não estava, justamente era por questão de atestado ou algum outro compromisso justificado. E também a questão do trem ali, só para pontuar, mais uma vez, que foi debatido por longo tempo aqui e que não teve custo nenhum. Obrigado. Uma parte, vereador. Tem tempo ainda. Sua parte, vereadora. Vereador Daniel, claro que eu quero essas informações, mas a Secretaria da Saúde ela não pode ser seletiva, fornecer informações somente para o líder de governo, né? A gente solicitou ontem ainda, eu esperava no mínimo que chegasse a informação para mim também, tá? Dos fatos, porque eu pedi pro secretário, pro diretor da Secretaria da Saúde e do gabinete do vereador Iago, aconteceu um e-mail para a secretaria pedindo informações sobre esse caso. Eu acho que as informações não podem vir seletivas. Eu vou lhe pedir uma parte. Sim, só para concluir, a questão do trem, eu acredito sim que é dinheiro público e, na minha opinião, foi mal empregado, tanto para vir, quanto quando a gente diz que não é para restaurar o trem, que não vai ser ocupado dinheiro público, vai também, porque emenda parlamentar também é dinheiro público. Bom, daí fica a critério de cada vereador, de cada deputado destinar o recurso para... E as informações eu recebi agora de manhã, não fui ontem com privilégio de você. Mas enfim, vai ser ele passado, não é nada de
de segredo que não possa ser passado para ninguém, é uma informação pública, né? Então, assim, só, pessoal, assim como na festa das colheitas, vamos ver depois, eu quero ver os videozinhos lá no trem, todo mundo divulgando, tá? Não vamos, pessoal, aí ser seletivo na hora da crítica de vir o trem e depois fazer publicidade em cima do trem. Acabou meu tempo, vereador, desculpa. Eu dei parte para todo mundo. Obrigada, vereador Daniel Santos.